Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Pouco, velho. E os caras... Mas é normal, sempre tem, você vê. Na minha opinião, não o conheço. Se você der muita forga pros caras, os negros vão avacalhar. Moleque com grana, por exemplo. Vão avacalhar, eu não o conheço, mas é uma pena o Robinho. Quando ele foi pra fora, o que esse cara jogava aqui no Santos e ele foi pra fora, ele se perdeu. Balada, Real Madrid. O cara se perdeu. O futebol do cara acabou. O cara virou um cara da noite. Meio que desencanou da carreira. Não sei se é muita grana, se o cara falou também encheu o saco. Adriano. São alguns casos que a gente lamenta no futebol. Adriano Imperador, né? Um cara no auge, abandonar a carreira. Tudo bem, é o direito dele, né? Mas é uma pena pro nosso futebol. O cara gigante como o Adriano. Gigante. Um atacante raro. O cara forte, habilidoso. Porra, né? O Adriano, assim, pelo que eu sei, o processo dele foi um processo, assim, bem delicado. Depressão, né? Muito pessoal, porque ele tinha o pai dele como o Referência. alicerce, referência, né? E quando ele perdeu o pai, né? O pai dele parece que morreu, faleceu na frente dele, né? Foi isso? Foi na frente, mano? Na casa, né? E pra ele foi um baque, foi. A partir dali que ele começou a ter um declínio na carreira. E isso afetou na vida pessoal dele, né? Então, ele, por exemplo, é um cara que ele era muito ligado ao pai. Quando ele perde a pessoa importante, que é o pai dele, ele não tinha estrutura. Era o freio, né? Era o freio, não tinha estrutura para aguentar o baque que foi tão grande. E no caso dele, ele não conseguiu mais dar continuidade, né? Então, para mim, isso é muito triste ver um jogador, olhando para o lado profissional agora, do jogador, ver um jogador com potencial que ele tinha ter parado tão cedo. E agora falando para o lado humano, né? Pessoa. Uma pessoa como ele, que é um cara que eu convivi na seleção brasileira, um cara fora de série, um coração, e hoje olhar para ele e ver que ele ainda vive com esses traumas, para mim é triste, porque ele poderia ser uma pessoa ou dar continuidade à carreira dele, assim, jogar até quando ele achasse que seria necessário, mas ter tido uma estrutura para poder suportar esses momentos difíceis, né, que ele passou na vida, porque todo mundo passa momentos. O futebol é a vida, né, cara? É a vida, né? Você pega o Garrincha, né? você pega o Garrincha, né? A história do Garrincha, Heleno, são histórias... porque geralmente, cara, é brabo, a molecada não tem muita estrutura, às vezes, familiar também, é muito difícil, é muita pobreza, do nada o cara tem muito dinheiro na mão, família enchendo o saco querendo dinheiro, infelizmente, né, o que aparece mais nesse processo do jogador, do atleta que começa muito cedo e as coisas acontecem muito rápida, o que mais aparece são gente que, em vez de ajudar, atrapalha. Quer sugar, levar pra balada. E quando ele não tem essa estrutura, a estrutura que eu falo, por exemplo, ontem eu estava conversando de um projeto que eu vou iniciar com um empresário que, poxa, eu considero ele hoje, dentro do mercado de futebol, um dos melhores que tem hoje, porque ele tem os jogadores, e a gente conversando assim de várias áreas, e ele me falando como é que é o projeto dele para esses atletas. O projeto dele é de projeção de carreira, não é de negócio. E a gente chegou num ponto da conversa de que o que ele acha que tem tudo a ver o que eu acho, o porquê o futebol brasileiro não tem mais a safra que tinha antes. Porque não aparece mais jogador. Porque o futebol brasileiro, ele passou a não ter mais... não é criar, mas é formar jogadores... E manter o ídolo. Eles estão, antes de formar, eles já estão vendendo. Isso é verdade. Mas a FIFA devia criar uma regra, né, cara?
a partir dos 20 mas anos. o dinheiro manda, né? Não, sabe o que acontece, Bola? Nós somos de uma geração, o Zé, logicamente, eu nem sabia que o Zé era mais velho que eu. Impressionante mesmo. Eu sou de uma época, nós somos de uma época em que você viu o Palmeiras, eu vi o Botafogo com sei lá, o Flamengo com o Zico, o São Paulo ainda manteve aí o Rogério Ceni, ídolos. Eu vi Roberto Carlos, Edmundo no Palmeiras. Isso, o cara ainda Craquezinho, ficava um Mazinho. tempo. O próprio Neymar, eu acho que o Neymar foi o último grande estrela que o Santos ainda manteve. O cara ainda ganhou uma Libertadores, criou um elo, né? Teve uma história bacana no Santos, ganhou Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Agora não dá tempo. Não, às vezes o cara nem Não dá estreia no tempo. profissional, É o que já o tá Zé falou, vendido. o Zé falou. Então o cara não tem um vínculo com a nossa torcida, com o nosso povo. Ele não tem a formação. Quebra-se etapas. Mas você também, de certa forma, saiu da Portuguesa, você não jogou num Corinthians, um grande clube, não, pra virar ídolo de um Corinthians ou de um São Paulo, de um Palmeiras. Você saiu da Portuguesa e já foi pro Real Madrid. Sim. Já tava rolando essa... Mas só que quando eu fui com 21 anos, eu não fui com 15, 14, com 16, que É o estão que você indo falou, agora. hoje vai, exatamente. Hoje tá brabo, velho. Hoje Entendeu? tá brabo. Então, pulando etapas, né?